Recadinhos de início de vídeo, espero que não demore. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao carinho que vocês estão me dando, tanto nos vídeos mais longos aqui pro YouTube, quanto nos vídeos mais curtos das outras plataformas. Acaba que eu sempre paro pra agradecer, mas tá sendo especial pra mim ter esse trabalho e ter pessoas gostando do meu conteúdo, então realmente fico muito, muito grato. Em segundo lugar, continue ajudando pessoas, tanto aqui localmente quanto lá fora. Tem muitas campanhas rolando por aí, eu vou deixar algumas na descrição desse vídeo também. Saibam que, mesmo sendo pequeno, cada ajuda vale a pena nesse momento. E terceiro lugar, que é a circunstância desse vídeo, o notebook que eu uso pra trabalho acabou quase indo deitado eternamente em berço esplêndido, no caso, seu HD. E na data de gravação desse vídeo, a gente já pelo menos tentou tomar medidas, comprar coisas para que ele volte a funcionar legal, então por isso que esse vídeo especial ele é um tanto mais simples, porque eu tô fazendo no outro notebook. Enfim, é isso, não se preocupem, eu espero poder voltar com os vídeos mais elaborados a partir do mês que vem. E é isso aí, vambora! Hello, mi vidas, tudo bom? Eu acho que eu vou tentar fazer uma tradição todos os anos que eu puder. Assim como o Meet the Artist, é ter pelo menos algum vídeo especial no meu aniversário. E dessa vez vai ser bem especial mesmo, porque vocês vão conhecer Estelar do Antigo Testamento. Pois é, eu vou estar revisitando com vocês 5 artes dos anos de 2014 até esse ano. Então vai ser uma grande viagem para vocês verem um pouquinho sobre mim e o quanto que eu evoluí nesses 10 anos desenhando. Então vamos só relaxar hoje, ficar tranquilo, ficar de boa. Pega uma comidinha confortável, se sente ou se deixa num lugarzinho confortável e vem comigo. Vamos começar por 2014, que eu acho que muita gente vai se identificar com esses desenhos que eu tô mostrando aqui. Muitos deles são cópias e só tem um original que eu consegui resgatar na minha pasta. Era nessa época em específico que eu tava assistindo muito Fairy Tail, então além desse desenho da Lucy, eu tenho um tantinho considerável de desenhos do Natsu. Eu com certeza devo ter feito alguma coisa da Juvia, que é uma das minhas personagens favoritas, da Erza também. Então vai ter muita coisa de anime, como tem de Noragami aqui, tem de Kobato, tem de Naruto, e essa peça original em específico foi de uma OC que eu criei. Nem sabia que eu tava pensando na época, mas acho que foi de um sonho que eu tive. Então eu já meio que tava começando a caminhar ali pra ter um traço mais original. Vai evoluir, como vocês podem ver ao longo dos anos. Ok, 2015. Eu não achei muita coisa nessa pasta em específico que eu peguei, além dessa cópia de Machaku Rock da Watanabe Kana, mas tem esse outro desenho aqui, que foi minha capa da página do Facebook, já fui dessa época, inclusive. Foi aqui que eu comecei a postar os meus primeiros desenhos, e também foi nessa época em específico que eu comecei com arte digital. Eu tinha, até hoje eu tenho, essa mesa em específico, que é uma Wacom Intuos Pen Small. Foi com ela que eu desbravei o mundo da arte digital e também comecei as minhas primeiras tirinhas na internet. No caso, os meus quadrinhos foram publicados lá no Tapas, eles estão lá até hoje. Eu não tenho nenhum arquivo original deles, infelizmente, então eu deixo o arquivo ali pra eu passar um pouquinho de vergonha do meu eu de quase 10 anos atrás. Como vocês podem ver, é aquele famoso desenho de quem começou na arte digital há pouco tempo. Eu mudava muito o meu estilo pra ver se eu conseguia fazer alguma coisa de melhor que se encaixasse mais comigo. Caso vocês queiram passar um pouquinho de cringe, talvez, ou ver como que eram as fases de Estelar do Antigo Testamento, eu vou deixar o link do quadrinho na descrição. E, gente, pensem que eu era bem café com leite, tinha coisas que eu não sabia muito bem fazer, meu inglês, apesar de ser ótimo, ainda não estava muito bom por conta de prática, então leiam pensando com carinho que foi praticamente uma criança que fez. 2016, eu acho que eu dei uma evoluída boa e foi aqui que eu simplesmente criei o meu MCU, praticamente. Eu criei diversos personagens que hoje em dia, talvez vocês conheçam de algumas coisas aqui e ali, como o Servium, a Midori, o Lumos, a Lyra, e também foi aqui que eu tive a ideia do meu primeiríssimo quadrinho que só chegou a ter um capítulo, que é Corona Kings. Basicamente conta a história de 4 personagens
que vive em um reino que é comandado por uma garota de 12 anos. Teria muita aventura, muita atrapalhada, muita confusão. Eu ainda penso com carinho nessa obra em específico, só que eu preciso mudar muita coisa e planejar um world building enorme, coisa que com 16 anos eu acho que eu não conseguiria, mas ainda assim é uma ideia que eu penso bastante em fazer, tanto que eu até redesenhava as capas diversas vezes. É um negócio que, tipo, eu gostava bastante porque eu já tava começando a ter ideias do que eu queria fazer no futuro. Todos esses personagens que eu criei, eu tenho muito carinho por eles, tanto que eles estampam histórias que ainda, pra quem não conhece, eu vou contar mais pra frente. Eu acho que depois de 2015 ter aquele negócio um pouco mais ui, 2017 é um ano que eu gosto bastante de relembrar, mas ele é muito old the edge pra mim. Alguns personagens que eu criei foram meio old the edge mesmo, que era o meu escape pra poder expressar as coisas que eu tava sentindo na época. Até meu próprio personagem virou um pouquinho disso, como vocês podem ver nesse exemplo aqui. E foi nesse ano que eu comecei um outro quadrinho que se chama Zero Stars. Basicamente, eu criei personagens que se baseiam em outras pessoas para poder também me expressar de alguma forma, assim. Tanto com coisas boas ou com coisas ruins. Foi um quadrinho que eu tentei deixar ele um pouco mais sério, tentar trazer um pouco mais de mensagens e coisas filosóficas e tal. Foi importante pra mim, que além de ajudar a entender um pouquinho mais de linguagem de quadrinhos, eu tava começando a roteirizar algumas coisas melhor para que os meus quadrinhos pudessem fluir de uma maneira boa. E apesar de quase ninguém ter lido esse quadrinho específico, ele foi algo que me trouxe paz, eu diria. E além desse fator, os meus desenhos acabaram evoluindo bastante no digital. Consegui, pelo menos, encontrar no Paint Tool Sai o que supria as minhas necessidades. Então, tem muitos desenhos desse ano em específico que eu gosto bastante. 2018. Apesar de eu estar flertando, digamos assim, com gostar de K-pop desde 2014, 2018 foi um grande de um estopim pra mim, porque eu só sabia desenhar isso. Não sei se vocês sabem, né, mas eu sou muito fã do Girl Generation. Foi nessa época que eu entrei pro fandom Soul One. E foi nessa época em específico que eu desenhei muito. Tipo, muito das Soshis. Tanto que, de tanto desenho que eu fiz e de tanto marcar as queridas no Instagram, 2 das 8 viram e curtiram meus desenhos, que no caso foi esse aqui da Sion e esse aqui da Yuri. Então, assim, foi uma época que, além de estar muito obcecado com esse tipo de coisa, foi super gratificante ter o reconhecimento de 2 Soshis das minhas artes. E além disso, eu acabei também explorando mais coisas, como utilizar mais efeitos, né, para poder melhorar as minhas artes, um pouquinho ali de composição, e até mesmo outros programas, como por exemplo esse da Yuri, se eu não me engano, foi feito no Fire Alpaca, que é um programinha legal, inclusive. E se tratando de quadrinhos, né, a cereja do bolo, foi nessa época que eu tive mais uma outra ideia que eu quero retomar hoje em dia, que é o Webtoon de Discover. Conta a historinha da Seo, que é uma kitsune e tal, e ela para no tempo que a Nina cuida, enfim. Esse também seria um quadrinho um pouco mais maduro, sobre questões de fé e amizades e tudo mais. Eu ainda vou querer muito fazer um rebranding desse quadrinho pra poder terminar essa história, né? Ver algumas pontas soltas que ficaram, tipo, quase sem entender. E explorar um pouquinho mais disso. Só que ainda vai ser um plano um pouquinho mais pra frente. 2019 pra mim foi um grande ano porque, gente, que evolução bacana que eu tive. Poxa vida. Além de, é claro, ter esse desenho específico da Tiffany, acabou vendo no Twitter e gostou bastante. Então, 3 de 8 e espero continuar contando. Também foi nessa época que eu consegui ter feito mais 2 quadrinhos. Uma one shot, que é a que todo mundo conhece, Florescer. A história do Servium e da Midori, de como eles se conhecem, que foi para um concurso. Eu acabei não ganhando, mas o que eu ganhei, teoricamente, de conhecimento foi muito legal para mim.
Foi a junção dos dois que me fez ter vontade de produzir uma história com os personagens que eu tinha lá de 2016, que faltavam também, a Lyra e o Lumos. Foi dessa ideia que Sun and Moon existiu. Eu ainda penso muito em voltar com esse quadrinho e, de novo, melhorar o world building, mais algumas explicações, trazer mais slice of life, mais comédia, um pouquinho de fantasia. Então, esse projeto continua no meu coração e ainda quero que eu consiga, pelo menos, finalizar ele antes das outras obras um pouco mais maduras, pra poder ter uma ideia também, né? Se eu sirvo realmente pra poder escrever algumas coisas assim ou não. Depois de um período de obsessão, às vezes a gente tem uma pausa. 2020 meio que foi isso. E daí eu comecei a desenhar coisas um pouco mais diversas, tipo, não só idols, né? Meus personagens que eu gosto. Foi nessa época que eu acho que eu tava ganhando um pouquinho mais de atenção pelas minhas artes do LoL. Estavam sendo compartilhadas pela conta oficial aqui do Brasil. Então foi um período muito legal. Eu ainda tava assistindo um pouco mais de cel shading. Foi a época que eu comecei a fazer mais vídeos. Tem alguns que são muito legais. Infelizmente eu deixei como não listado. É mais pra poder deixar a nova era do canal mais legal ainda. E também foi nessa época que eu comecei a fazer live. Eu queria dizer que, apesar de por hora não conseguir fazer muito mais do que eu deveria, por conta de horário e outros problemas, eu gosto muito do ambiente das lives. O pessoal se sente confortável, eu também me sinto confortável com as coisas que a gente faz e um conteúdo mais tranquilo. É realmente como se fosse um espaço de repouso, assim, no meio do caos da semana. Fico muito feliz de poder criar esse ambiente para as pessoas e eu espero que continue sendo assim e que seja mais e melhor também para todo mundo poder assistir e se sentir bem. E depois de um período calmo, tem outra obsessão, porque sim, eu sou dessas. 2021 também foi um ano que eu evolui bastante em termos de desenho. Pela primeira vez, tem desenhos aqui no software novo, que inclusive foi me dado de presente. Muito obrigado, Rio. Você é incrível. Obrigado por me financiar, que é o Clip Studio. E o CSP me ajudou a também encontrar coisas diferentes para o meu estilo, e isso eu acho muito legal. E falando da obsessão da vez que eu quase esqueci, são personagens de RPG de mesa. Foi nessa época que eu comecei a participar de bastante sessões e eu comecei a criar ainda mais personagens ou reutilizar personagens antigos e trazer uma roupagem nova pra eles, que é algo muito legal. E foi aqui que eu criei a minha maior obsessão atual de personagem, que é a Claire, a vampirona gostosa. Foi bem aqui e nunca parou, porque é um design que eu gostei tanto que, nossa, é simplesmente maioral. Minha cabeça, assim, não sei, eu me sentia aquele meme da Nicki Minaj escrevendo e do nada sai fogo na caneta. Literalmente isso. Enfim, foi um período bem bacana e eu explorei muita coisa no Clip Studio. Enfim, só alegria. Minha boca tá secando, mas tão quase acabando. Vamos lá, vem comigo. Continuando nessa exploração, assim, 2022 foi um ano que não teve muita coisa, porque foi um ano muito cheio pra mim. Comecei a trabalhar, tava fazendo TCC ao mesmo tempo, e foi uma loucura. De verdade, foi uma loucura. Mas, pelo menos teve alguma coisa aqui e ali que eu consegui definir para o meu próprio estilo de arte. Foi também um período que só tem um exemplo desse daqui que foi o melhor que eu fiz, que eu tentei fazer artes sem line art, né? Que comumente eu faço, caso só, tipo, trazer as cores chapadas e fazer textura e sombreamento e luz pra poder deixar algo um pouco mais semi-realista, digamos assim. Esse Daryl é o melhor exemplo que eu posso trazer pra vocês, porque o restante eu acabei não gostando muito do resultado final, mas foi uma época que, mesmo desenhando pouco, acho que eu consegui fazer algumas coisinhas legais. Também tem esse estilo mais simples que eu desenvolvi pra poder fazer algumas coisas assim, bem de boa, sem precisar me cobrar muito. Eu acho que meio que 2023 foi a mesma coisa do ano anterior, então complicado poder falar mais alguma coisa. Mas, pelo menos eu consegui produzir um pouquinho mais por conta das thumbs do canal, que pra mim são thumbs bem bonitas, diga de passagem. E pelo menos eu dei uma melhoradinha assim na questão de design também, então ainda assim pra mim foi um ano ok, que eu não desenhei muita coisa, mas o que eu produzi também ficou bonito, eu diria. Perdão por essa parte não ter mais de 1 minuto, mas é isso, eu não tenho muito o que dizer sobre desenho, na verdade. Mas, pelo menos, eu continuei trabalhando pra caramba e me formei na universidade, então sou formado em design, graças a Deus. Eu tenho que colocar esse fato na minha vida como se fosse algo muito importante. Eu não posso esquecer que eu tenho um diploma. E, pelo menos isso é importante pra mim, né?
E o que a gente tem pra esse ano? Peças bem memoráveis. Mas no começo do ano, eu diria que pelo menos tem alguma diferencinha aqui e ali de algumas coisas que eu tentei explorar, né? Porque ainda tô no processo de ver o que é bom pra mim no meu estilo, se é melhor cel shading, se é melhor algo um pouco mais esfumado, enfim. Essas duas artes em específico que eu separei, que é de um de um amigo meu no estilo de Sonic Riders e o Portrait da Claire, foram de um período em que é um pouco mais recente, mas que por ter visto muitas coisas e ter absorvido bastante conteúdo, eu acabei percebendo que eu melhorei muitíssimo. E algo que eu também queria trazer pra vocês acerca dessas coisas, essas artes em específico, é que o processo de estar desenhando tem que ter aquele balanço de ser algo que você tá fazendo com muito empenho, mas também se divertindo ao mesmo tempo. Foi isso que eu senti desenhando ainda mais recentemente, né? Usar técnicas que auxiliam a poder comunicar a mensagem que você quer, como composição, anatomia, estudo de paletas de cores, própria psicologia das cores também. Nesse processo todo, de mais de 10 anos desenhando, mesmo querendo desistir de algumas coisas ou não, eu acho que dá tempo ao próprio tempo e só tentar executar tudo da maneira que você se sente confortável é o melhor nesse mundo vasto que é aprender a desenhar e talvez levar essas coisas como carreira. Eu me machuquei muito nesses 10 anos, porque eu queria fazer muita coisa, ter mais reconhecimento, ser famoso, fazer tudo aquilo que eu quisesse. Claro, nem tudo funciona dessa forma. Isso é tudo um monte de expectativa que a gente coloca, porque outras pessoas seguiram tal e tal coisa, conseguiram muito sucesso, mas no final de tudo, pra gente que é que nem eu, que apesar de ter um pessoal que acompanha e que movimenta tudo isso, no final o mais importante mesmo é tentar se divertir, porque isso é um hobby que a gente ama. Não vale a pena se desgastar muito por isso, não vale a pena a gente tornar isso algo que a gente odeie. É expressão, isso é você colocar o seu eu de alguns anos atrás e ver o que ele quer ser no futuro e ser alguém melhor a cada dia que você evolui, mesmo que seja pouquinho e não dê pra seguir um plano de estudos muito rigoroso. O importante é ser você mesmo e fazer aquilo que você gosta. Tentei fazer um momento filosófico aqui e eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem de desde 2014 até aqui com os meus desenhos. Antes de ir embora, é claro, vamos agradecer aos nossos queridíssimos ursos cósmicos que apoiam este lindo canal, que são o Thiago, Malige, Caleb, Derek, Johnny e Predator. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, pela atenção e por vocês estarem me assistindo até aqui. Um grandíssimo beijo, feliz aniversário pra mim e até a próxima!